A paz do Senhor para todos. Nessa oportunidade, iremos fazer comentário da nossa lição de número 5, a pia de bronze, lugar de purificação. Nosso texto áureo, que encontra-se em João, capítulo 15, versículo 3, diz assim: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nossa verdade prática é a pia de bronze, é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através do seu sangue e da palavra de Deus. Temos aqui a nossa leitura diária, encontra-se em Efésios, capítulo 5, versículo 26, na primeira epístola que escreveu São Pedro, capítulo 1, versículo 22, João, capítulo 3, versículo 5, Hebreus capítulo 10, versículo 22, primeira epístola a São João, capítulo 5, versículo 6 e Atos capítulo 2, versículo 38. Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, em Êxodo capítulo 30, versículo 18 ao 21, capítulo 40, versículo 30 ao 32, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27. Nós temos aqui nossa lição, que é dividida em 3 tópicos: a pia de bronze, acerca da pia de bronze e a sua relação com a limpeza e a pureza espiritual, e os 2 aspectos dos ritos de lavagem do sacerdote. Nós vemos que essa questão da lavagem, né, dessa limpeza e essa pureza espiritual que vinha na função dos sacerdotes, e finalmente nós vemos que a responsabilidade acerca dessa necessidade, dessa urgência de vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e dos homens, tinha a ver, né, de uma maneira muito importante, de uma maneira muito real, uma comunhão muito forte com Deus. Por quê? Porque nós vemos que a necessidade de se banhar, de se lavar, né? Nós vemos que a pia de bronze e a água, né? Deus tinha ordenado a Moisés que fizesse uma pia de bronze, e o objetivo era que, antes de entrar ou sair do tabernáculo, Arão e os seus filhos lavassem tanto as mãos como os pés, né? O ofício de apresentar-se diante de Deus de uma maneira é, qualquer, não poderia, não era cabível. É por isso que oferecer um sacrifício a Deus é prestar um culto santo e reverente. É por isso que os sacerdotes, antes de estarem na presença do Senhor, eles ofereciam um sacrifício em prol dos seus próprios pecados, né, para estarem adequadamente aptos a estarem diante do Senhor. Isso nos remete para a Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz o seguinte, que nós devemos ser santos em toda maneira de viver, assim como Deus também é santo. Os sacerdotes, né, eles ao entrarem nesse tabernáculo, eles lavavam-se, né, fosse para ministrar, para acender a oferta do altar, eles deveriam estar limpos antes, senão eles morreriam. E apresentar-se diante de Deus sem atentar para essas exigências de purificação poderia custar a vida hoje. Mas veja comigo que aqui no Novo Testamento, né, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo ele vai fazer aqui uma ressalva e diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Então veja que os obreiros, os ministros, devem ser fiéis, né? E é algo que nos dias atuais
não se encontra, não se vê muitas qualificações assim, porque muitos já estão corrompidos por muitas outras coisas. Por isso que está no ministério da igreja, está trabalhando para Deus, orientando, conduzindo a sua congregação, requer uma fidelidade, tem que se ter uma obediência, um compromisso, comprometimento com as coisas de Deus. Na epístola a Timóteo, na segunda epístola, né, no capítulo 2, versículo 4, veja o que é que diz aqui: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, né? Então, veja que é necessário que haja um comprometimento, né? E que haja também uma dedicação. Veja que o versículo 2 vai dizer assim: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então veja que nós devemos ter o que? Um compromisso, uma idoneidade quanto às coisas de Deus, né? Então, para apresentar-se diante de Deus, para interceder pelos outros, requer muita seriedade e muito comprometimento, muito compromisso com as coisas de Deus, né? Nós vemos que dentro dessa questão aqui da lavagem na bacia de bronze ou na pia de bronze, né? Repare que ela ficava exposta à luz do sol, né? E a partir da água, toda a impureza era revelada no interior dessa bacia, dessa pia. E a semelhança dessa figura, a obra regeneradora do Espírito Santo, nos torna completamente também limpos das sujeiras do pecado, né? Porque nós somos uma nova criatura. Então, no momento que nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo entra em nós e retira toda a sujeira que havia em nossos corações. Por isso que nós, uma vez estando ligados ao Senhor, tendo recebido a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós devemos o quê? Ter agora uma vida santa, irrepreensível, dedicada às coisas de Deus. Não podemos praticar as coisas passadas. Por quê? Porque se fez uma nova criatura, é uma nova pessoa, é uma pessoa que agora ela vai crescer no conhecimento de Deus, vai crescer dentro dos conceitos que Deus requer que a pessoa faça. Por exemplo, veja comigo aqui na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo a partir do versículo 8, diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, veja que o versículo 12 ainda vai dizer assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Veja que tudo isso daí só é possível quando nós nos dedicamos ao Senhor, porque somos uma nova criatura. Veja também que a pia de bronze, né, tinha um caráter de juízo, pois no altar dos holocaustos, o juízo sobre o pecador era aplicado na oferta do sacrifício. Então, cobria-se o seu pecado, né, as águas da pia cumpriam a função de limpeza dos sacerdotes que passaram por aquele processo, e de igual modo, nosso Senhor Jesus, ele tomou sobre si o juízo que nós merecíamos, ou seja, ele morreu, né, vicariamente por nós, né, ele tornou-se é, maldito por nós, ele tornou-se pecador por nós, nossos pecados estavam sobre ele, né? Então, a semelhança dessas águas purificadoras, a palavra de Deus, ela tem o poder de limparmos e disciplinar a nossa vida. Embora os nossos pecados tenham sido expiados por Jesus,
Ainda nós temos de nos achegar a Deus continuamente. Por quê? Porque o livro de Isaías, capítulo 55, verso 6, vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Já o livro do profeta Oséias, capítulo 6, vai dizer o seguinte: que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. E nós devemos realizar isso. Por quê? Porque esse processo de limpeza, de purificação espiritual é algo constante, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Então é necessário que a gente venha sempre caminhando, perseverando, suportando uns aos outros, lutando contra o pecado, lutando contra Satanás, e nós devemos estar sempre buscando ao Senhor a ajuda necessária, porque Ele vai nos capacitar, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos fortalecer para que nós perseveremos até ao fim e sejamos salvos, né? Porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo, porque há muitas lutas, há muitas tribulações, então nós não podemos olhar para trás, não podemos desistir, temos que perseverar no caminho. E aquele que nos conduz à vida eterna, aquele que nos dá a salvação, é Jesus Cristo. E ele vai nos capacitar, vai nos auxiliar, nos ajudar a chegarmos até ao fim. Deus assim vos abençoe em nome de Jesus.